Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos abrir nossa Bíblia em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos ler então, juntos? Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo por este dia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos. Senhor Deus, mais uma vez nós lemos a sua palavra e buscamos nela orientação, e buscamos nela, Senhor, transformação da nossa vida, da nossa postura, da nossa maneira de enxergar o mundo, de viver neste mundo, até que o Senhor Jesus volte ou que Ele nos recolha nos seus braços. Que a sua palavra seja, então, algo mais importante para nós nesse instante, que o teu Espírito fale claro ao coração de cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós vamos considerar hoje, essa parábola do fazendeiro, do servo, ela ressalta algumas coisas. É importante a gente lembrar, ela fala de um momento onde a maneira de viver é bem diferente de hoje. Hoje se dá muita ênfase, se tem muito a dizer que os contratos de trabalho de empregado e empregador são totalmente diferentes. Então, claro que você precisa perceber que era uma outra época, era um outro momento, era uma outra maneira de enxergar o mundo que existia naquele momento ali. Eu creio que ninguém tem dificuldade de perceber isso. Quando lê a Bíblia, percebe que o mundo era diferente. Não é isso? Sim ou não, meus irmãos? Só vamos lá? Sim? A gente sabe que o mundo mudou, não precisa nem ler a Bíblia, é só a gente olhar para a década de 50 e percebe que mudou radicalmente, o país mudou. Nós tínhamos um país que era muito mais rural e funcionava, então, de acordo com essa maneira de ser, e hoje as coisas estão diferentes. Então, traz algumas mudanças, nem todos nós conseguimos entender essas mudanças, as variações, mas a vida muda. Mas naquela época, então, você faz uma forcinha para você, igual quando você assiste um filme de época, né, que o pessoal está com a roupa diferente. Você não fica criticando a roupa, você sabe que a roupa era daquela época lá, então você viaja ali para aquele tempo e enxerga ali. Lembra que nesse momento aqui, o tratamento de empregador e empregado é bem diferente do que há para nós hoje. Então, a gente precisa ter isso na mente, tá? E Jesus vê que seus discípulos precisam aprender. Eu acredito também que a Bíblia, ela tem questões que são particulares, que são próprias da cultura da época, mas que a sua mensagem ela é atemporal. Eu creio nisso, porque senão eu não mexia com Bíblia. Se eu acreditasse que o ensino da Bíblia está ultrapassado, eu não falaria dela, eu não a ensinaria, eu não colocaria a minha vida, minha fé, minha expectativa em cima daquilo que a Bíblia diz. Então eu acredito que a mensagem da Bíblia, ela ultrapassa os tempos, as mudanças culturais, tudo, ela não está presa a essas coisas. E aqui também, nessa história, penso da mesma maneira e vejo que os discípulos precisavam ouvir muito isso aqui, sobre essa questão de servo inútil, servo que faz o que tem que fazer e tal, porque eles, de vez em quando, eles davam uma viajada, assim, eles perdiam a noção do seu compromisso, do seu comprometimento, ou do que era realmente a sua missão. É como se, de vez em quando, eles se esquecessem de quem eles são, ou de para que eles foram chamados. Chamados para quê? Chamados para fazer o quê? Eles esqueciam disso, e Jesus precisava dar uma ajustada na mente dos discípulos. Só para a gente poder conferir isso, alguém abra, por favor, em Mateus 18, verso 1, e lê bem alto.
Por favor. Mateus 18, verso 1. Ó, quem é o maior no reino dos céus? Olha a pergunta deles. Eles estão procurando saber escala, quem vai ocupar um espaço melhor no reino dos céus. Os discípulos, andando com Jesus, Jesus servindo as pessoas, dando exemplos maravilhosos, curando as pessoas, lavando pés dos discípulos, e vem os seguidores de Jesus preocupados com o quê? Em lavar o pé também? Prestar atenção, deixa eu ver como é que lava, você lava com carinho, você lava de qualquer maneira? Não. Quem é que vai sentar numa situação melhor, quem vai ficar numa cadeira mais alta? Era essa a pergunta dos discípulos. E eles fizeram isso várias vezes. Em Mateus ainda, no capítulo 20, verso 21, está registrado o seguinte: perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, uma à tua direita e o outro à tua esquerda. A mãe dos discípulos foram interceder por eles, querendo um lugarzinho melhor para os menininhos, para as crias, né? É normal a mãe fazer isso, né? Cuidar do filho, querer que ele ocupe um bom lugar, que ele tenha... Mas aí Mateus verso 21 do capítulo 20 fala isso. Eles tinham essa preocupação e eu acho que quando não dava muito certo, eles tentaram, perguntaram aqui, um tempo atrás, no capítulo 18, eles perguntaram, Jesus não deu uma boa resposta para eles, falou que não era para pensar nessa frequência, dessa maneira. Aí eles falaram assim, vamos pedir para a mãe, quem sabe a mãe consegue convencer ele. Porque até existe um pensamento assim, né? Eu acho que se pedir para a mãe vai funcionar, né? Que a mãe vai convencer o filho. E não há nisso aqui. Ó, Marcos capítulo 9, verso 34 também fala isso. Mas eles guardavam silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, nós podemos nos colocar nessa situação. Nós andamos com Jesus, seguimos Jesus, olhamos para Ele como nosso Salvador, Ele é a nossa referência, e se der bobeira, a gente faz a mesma bobagem. A gente vai ficar preocupado para ver quem é mais importante, quem que ocupa melhor lugar, quem que é mais isso ou mais aquilo. Está aqui, Marcos, depois você pode marcar aí, pode anotar, Marcos 9, 34, você pode conferir. Um último texto, só para mostrar que se os discípulos precisavam dessa orientação, quanto mais nós que também somos discípulos dele, e estamos à distância do tempo aí do ocorrido. Marcos capítulo 10, verso 37. Vamos abrir todos juntos lá? Vamos abrir. Marcos capítulo 10, verso 37. E vamos ver de novo a mesma coisa, a mesma questão, querendo um lugarzinho melhor. Vamos juntos, quem está com a versão revista e atualizada. Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Era um assunto recorrente, esse lance de status, a preocupação com, como é que fala? Com a patente, né? Quem vai ficar bem pertinho do Senhor no teu reino? Eles tinham uma noção de que aconteceu um reino para frente. Aí Jesus fala a respeito dessa história para os discípulos, eu creio que para consertar isso na cabeça deles e mostrar para eles que não é a maneira correta de se viver a vida cristã. E aí a primeira coisa que eu queria perguntar para você é se nós somos servos. Será que nós somos servos? Pergunta que a gente deve fazer, porque o texto diz, olha, conta a história de um servo e a possibilidade do patrão falar com o servo assim, quando o servo chegar do campo, falar com ele assim, vem para cá, senta comigo, janta comigo. Não, a Bíblia diz que não é isso que acontece. Ele falava assim, olha, você vai fazer outras coisas que eu vou comer, vou beber, você coma e beba depois de mim. E o texto fala, porventura terá que agradecer o servo, o texto de Lucas 17, verso 9, terá que agradecer o servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Tem que agradecer? Aí não fica só numa pergunta retórica, Jesus responde, assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17, verso 10 é o texto nosso aqui. A pergunta é, somos servos? O que você me diz? Até agora sou eu que falei, né?
que você me diz? Nós somos ou não somos servos? Sim ou não, meus irmãos? Sim, por quê? Quem quer falar? Somos servos como? De que jeito somos servos? Por que somos servos? Se você tivesse que fazer uma redação agora, não tem, pode ficar tranquilo, né? Pode ficar tranquilo. Se algum dia vocês chegarem aqui e tiver o pessoal distribuindo caneta e papel ali atrás, pode ser que eu peça para você fazer uma redação, mas hoje é só uma suposição. Se você tivesse que fazer uma redação, eu sou servo por quê? Ou sou servo e descrever. Quem quer falar sobre isso um pouquinho aí? Eu sou servo, porque vocês já falaram que são, eu também sou, né? Não adianta falar aqui que eu falaria porque eu perguntei primeiro. Eu sou servo por quê? Como sou servo? Porque nós temos serviço para fazer. Bom, bem lembrado, né? Filhos do reino, temos atitudes a tomar. O que mais? Somos servos. Como somos servos? Por que somos servos? Somos servos de quem? Porque somos dependentes de Deus. Então, isso já fala de quem que nós somos servos. Então, nós somos servos de Deus. E aí já dá uma direção para a gente. Se a gente é servo, assumimos a postura. Primeira coisa é essa. Somos ou não somos servos? Somos servos. Todo mundo falou que é. De quem? De Deus. Então, nós isso já vai fechando o leque de opções do que nós devemos ou não fazer. Porque se somos servos de Deus, a quem nós devemos dar satisfação? Qual é a regra que onde eu vou buscar alguma orientação para trabalhar para ele, então, já que eu sou um servo de Deus? Na Bíblia, naquilo que ele fala. Não naquilo que falam que ele fala, mas naquilo que ele, de fato, fala. De forma que, se somos, eu acredito que somos, servos, nós não podemos querer servir a Deus baseado em divagações, em pensamentos, em ideias que falaram para nós, mas naquilo que o Senhor mesmo diz. Ele que canta a pedra, ele que diz o que tem que fazer. E é tão simples, meus irmãos, e que chega a ser ridículo a gente falar isso, sabe, constantemente, e ainda as pessoas passarem a vida inteira sem conhecer a vontade do Senhor, sem ler a Bíblia. Por quê? Por que algumas pessoas não servem a Deus do jeito certo? Porque elas querem adivinhar o que Deus está pensando. Porque elas querem encaixar a vontade delas no projeto de Deus. Então, assim, não, Deus tem que ajeitar e se encaixar aqui dentro. Se ele não couber dentro desse caixote da minha mente, do jeito que eu penso, do jeito que eu gosto, dentro da minha visão de mundo, então ele vai ficar, eu vou ficar devendo aí, não vou fazer. Mas a gente tem já na nossa mão, à nossa disposição, aquilo que é o manual para a gente poder ser servo de Deus do jeito certo, que é a palavra dele. Que a palavra dele, qual parte, meus irmãos, da palavra dele? Qual parte da palavra dele? Aquela que me interessa? Aquela que eu gosto mais? Salmo 23, que é bacana, né? Senhor, meu pastor, nada me faltará. Só o verso 1 tá bom. Não precisa mais que isso, não. É isso? Não, é toda a palavra de Deus. Não dá para dividir, sabe? A gente vive numa época de especialistas, né? Antigamente, um médico, ele atendia para qualquer situação. Hoje tem médico até para partes da mão. Ele é especialista em uma parte da mão ali. Tem outro que é especialista num outro pedaço do corpo. E a gente, sem querer, sem perceber, vamos fazendo essas divisões e essas separações. Na hora de servir a Deus, a gente quer servir ou pegar na palavra dele, a sua palavra, aquilo que nos agrada, apenas aquilo que nos faz sentir bem, aquilo que convém ao homem, convém à carne. Mas se somos servos de Deus, acredito que somos, nós temos que ouvir o que ele diz, da forma que ele diz, e do jeito que ele diz. Então, como que poderíamos ser servos de Deus? 2 versos para a gente poder pensar aqui. Vamos abrir lá em Mateus. É estudo bíblico, você não precisa ficar com preguiça de ler a Bíblia, não, né? Mateus 23, 11. Mateus 23, 11. Bem alto, quem achar aí, por favor. E bem alto. Mateus 23, 11.
o maior dentre vós será vosso servo. Então, há um negócio diferente aqui. Pronto. Presta atenção aqui, ó. Ser servo de Deus, se somos servos de verdade, de Deus, não estamos falando da igreja, não estamos falando da religião, não estamos falando da denominação, estamos falando de ser servo de Deus. Seguimos a sua palavra nos fala que quem quer ser o maior dentre vós é o que serve. É diferente. Interessante porque, fora desse ambiente aqui, nós somos constantemente empurrados, incentivados a ser maior do que os outros, a superar as pessoas, a ser melhor do que elas, a falar melhor do que elas, a sobressair, a vender mais do que o colega de trabalho, a fazer sempre mais do que os outros. Agora, na Bíblia, o rumo é diferente. De forma que ser servo de Deus é viver na contramão desse mundo. A gente não tem a pretensão de sobressair ninguém. Ao contrário, para ser um servo fiel à sua palavra, para obedecer Mateus 23, verso 11, a gente tem que ser aquele que serve o próximo também, não que supera o próximo. De forma que é estranho. Primeiro, assim, é difícil esse tipo de verdade, por quê? Primeiro porque todo mundo acha que a sua prioridade é mais importante, não é assim? Quando está na fila, quem que é mais importante na fila? Qual? Você está na fila para ser atendido, pronto-socorro. Quem que é mais necessário ali? Precisa de mais atendimento? Normalmente eu acho que sou eu. Acho que a minha dor é a mais que está doendo mais. Eu penso assim, sou egoísta. No trânsito, como é que a gente faz? O nosso carro é que eu tenho que ficar primeiro. O primeiro sou eu. Eu tenho que ser o primeiro. Em tantas outras, a gente é o tempo todo assim. Aí, a Bíblia fala que para ser servo de Deus direito, a gente tem que tirar a gente do rumo e colocar o outro em primeiro lugar. Colocar o outro como o mais importante. Então, é um exercício que é difícil de fazer. Mas é o exercício correto de quem quer ser servo de Deus. Se não quiser ser servo de Deus, quiser servir a si mesmo, então, aí, porque pode ser que você queira servir a si mesmo. Você queira ser o centro das atenções, tudo bem, mas para ser servo de Deus é isso aí. A receita é essa, não tem outra. Não tem outra oportunidade, outro jeito, outra forma. Nós precisamos nos humilhar, aceitar que há uma necessidade da gente se dobrar em favor do próximo. Mesmo o próximo não sendo tão bacana assim. Tá? Porque tem hora que é difícil, não, fala a verdade, tem hora que o próximo é chato, né? Tem hora que o próximo é murrinha, tem hora que o próximo não ajuda, mas é assim. Alguém foi bacana com Jesus, para ele poder abaixar e lavar os pés dos discípulos, por exemplo, eles eram bacanas, é certo? Não, porque Jesus entendeu que estava ali para servir, ele fez isso, ele fez por causa da sua vocação. Acho que um problema muito grande é que a gente responde com muita clareza, com muita rapidez, que somos servos, mas não paramos para pensar nesse negócio. Servo de quem? Se quando eu chego num determinado ambiente, eu quero ser sempre a prioridade. Se na igreja eu quero que tudo aconteça de acordo com o que eu gosto, com o que eu quero, com o que me agrada mais. É fácil as pessoas procurarem sempre serem servidas, mas é difícil as pessoas perguntarem, o que eu posso fazer? Tem algumas empresas que usam os jalecos que está escrito atrás assim, né? Como é que é? Posso te ajudar? Né? Em que posso te ajudar? Alguma coisa assim. Na igreja a pessoa anda com assim, o que você pode fazer para mim? Né? A gente anda, está escrito na camisa da gente assim, só que a gente não está escrito só enxerga quem tem olhos espirituais. A gente não olha, a gente não vive, às vezes, querendo procurar o que eu posso ser útil aqui nessa igreja, nessa comunidade. O que eu posso fazer para somar aqui? O Suede mesmo já me contou de alguns casos que a pessoa chegou e reclamou de alguma situação. Ele falou assim, tu já sei o problema, qual que é a solução que você tem para isso?
Aí a pessoa escuta o grilo cantando, né? Cric, cric, cric. Porque é fácil botar defeito nas coisas, é fácil a gente querer que o mundo gire em torno da gente, mas quem é servo, nós respondemos com muita rapidez. Somos servos? Somos. De quem? De Deus. Não, mas quem é servo de Deus sabe que ele não é a prioridade. As coisas não giram em torno da gente. Nós estamos no mundo para cumprir um propósito de Deus na nossa vida e não para o mundo girar a nosso favor. Então, de forma que, até algumas músicas que a gente já cantou ou canta, sei lá, elas são meio estranhas, né? Se Deus não abrir o mar, Ele vai me fazer andar sobre as águas. Não, pode ser querer que eu morra afogado. Eu sou servo. A minha vida é dele. Se for para a glória dele, eu vou morrer afogado, ou vou morrer pendurado de cabeça para baixo numa cruz, igual aconteceu com Pedro, ou vou morrer de uma outra forma. Não tem essa de que vai acontecer tudo que eu quero, do meu jeito, da minha forma, porque eu sou servo, eu não sou dono da minha vida é dele. A pergunta que você tem que fazer, nós precisamos fazer, assim, nós somos servos mesmo de Deus, e a gente tem colocado isso como uma prioridade. Olha só o que diz Lucas, escuta bem, hein? Lucas 22, verso 26, diz assim, e 27, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como aquele que serve, sou como quem serve. Jesus falou assim, eu dou exemplo. Eu não estou falando de alguma coisa assim que vocês não viram acontecer, vocês estão vendo o tempo todo eu fazer isso aqui. Maior é quem está à mesa do que o que serve. E eu estou aqui, eu podia estar na mesa, falando assim, faz isso para mim, faz isso, faz aquilo, mas eu preferi servir. Quando Jesus veio a essa terra, meus irmãos, ele fez isso, ele se dispôs a sair de uma tranquilidade, de uma vida sossegada, de tudo arrumado, tudo certinho, para poder vestir-se de homem, de ser humano, sofrer e padecer em nosso lugar, para servir um propósito da eternidade, que Deus havia programado na eternidade, para que eu e você tivéssemos esperança hoje. E estava tudo bom para Jesus, mas ele fez isso porque ele tinha um propósito de ser realmente um servo. E demonstrou isso constantemente e deixou isso como exemplo para mim e para você. E aí perguntamos de novo, somos servos? De quem? De Deus? Da sua palavra? Ou somos servos do nosso próprio ego? Somos servos do nosso próprio umbigo? Somos servos de Deus, da sua palavra? Ou da nossa própria época, porque afinal de contas o mundo mudou e a palavra então de Deus ficou ultrapassada, vamos largar esse tempo para um lado, vamos seguir os pensamentos desse mundo, os rumos desse mundo. Nós estamos aqui para servir esse mundo, para servir a Deus. Quem teve uma experiência com Jesus sabe que pertence a Ele e que é servo dele, e por causa disso vive uma luta interior de fazer todo dia, se colocar para depois. A fila está aqui, e eu tenho que pegar, me tirar da fila e botar depois, porque o outro é prioridade. Eu tenho que servir as pessoas, servir o mundo que Deus está me dando a oportunidade de servir aquele. Quando a gente faz campanha na igreja, por exemplo, com respeito a alimento, a roupa e outras coisas, é uma das formas que a gente tem a oportunidade de exercitar atitudes como essa, de que nós estamos realmente para servir o próximo. E aí a gente demonstra se está mesmo disposto a servir o próximo, ou se a gente vai continuar só na teoria. Porque a teoria é muito linda, né? Eu falo, eu faço, pegar o dinheiro tem que ser dividido com todo mundo. O dinheiro de quem? Do outro, porque o meu eu não quero dar para ninguém. A gente precisa olhar para a palavra de Deus e falar assim, eu não quero saber o que está se dizendo aí fora, porque para mim o que vale é a Bíblia, eu sou servo dele, a não ser que eu seja um servo deste mundo. É triste, porque não são poucas as vezes que nós servimos mais ao mundo, servimos mais às ambições do nosso coração do que a Deus.
E muitas das nossas tristezas são fruto apenas de uma palavrinha só, que um sujeito que já morreu, tomara que tenha se convertido no final da vida dele, que era bem atrapalhado, mas ele falava uns troços, tinha hora que valia a pena. Ele diz que a infelicidade da gente geralmente vem por causa das comparações. Quando a gente não tem como comparar, a gente não fica triste, a gente não fica complicado. Mas aí quando a gente fica fazendo comparações, então a gente olha para o lado e fala assim, ó, olha o sapato dele, olha o óculos dele, ó, olha... Aí alguns vão piorando, né? Olha, pensa aí, não precisa falar não, tá? Olha a do outro, a dele, a dela, tal coisa. Mas quando a gente não compara, a gente pega o que tem e se contenta com aquilo que tem e fala, Senhor, eu sou seu servo, obrigado, porque o que eu tenho é mais do que eu preciso. A gente já está, de alguma maneira, vacinado contra essa enfermidade da insatisfação, do descontentamento, da angústia desnecessária por causa de coisas que a gente pensa que precisa, que é muito fundamental, necessário, e não é. Porque o mais importante é ser servo. Somos servos, meus irmãos, sim ou não? Sim. Agora, 2, somos servos inúteis. O que seria ser servo inútil? Eu queria pegar com você aí agora alguma sua opinião. O que você acha disso? A Bíblia chama a gente de servo inútil. Fala para a gente sobre, usa essa palavra, servo inútil. O que você entende disso? Tá, eu estou perguntando assim, o que é ser servo inútil? Inútil, não serve para nada, que não serve para nada, não serve para nada, que não dá fruto, o que mais? Hã? Não cumpre com as obrigações? Pois é, a primeira leitura que a gente faz normalmente é essa, mas vamos olhar de novo para o texto? Vamos de novo para o texto aqui, que é o texto da Bíblia que vale, né? Verso 10, Lucas 17, verso 10. Vamos juntos? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, olha para esse texto aí de novo e vamos pensar o que é servo inútil. Não faz nada o servo inútil? Faz. Então não dá para encaixar aquela leitura de falar assim, inútil é aquele que não faz nada. Não, aquele que não faz nada nem servo é. Não é nada. Eu confesso para os irmãos que a primeira leitura que eu fiz sempre foi essa também. Servo inútil é porque não presta para nada. Não presta. Presta para fazer só o óbvio. Mas faz alguma coisa. O servo inútil que está aqui sendo comparado aqui na parábola é o servo que faz o que tem que fazer, mas deve se considerar inútil, não no sentido de que é imprestável, de que ele não consegue fazer nada. Não, ele consegue fazer, mas o que ele faz é só o necessário, é o básico. É o óbvio, é a obrigação dele, é o mínimo que ele tinha que fazer, tudo que ele faz é o mínimo. De forma que é interessante isso, porque a gente sabe, um servo inútil, ele não pode se dar o luxo de ser um especialista, por exemplo. Igual, lembra que eu falei para vocês aqui do médico especialista, que só trabalha com isso? O sujeito que trabalha, tem gente que trabalha em outras áreas, né, com certo pneu, só de carro, aro 14, né? Não existe isso. Né? Mas tem gente que pensa que ser servo de Deus é fazer só aquilo que ele gosta, que ele agrada, e não aquilo que é necessário. Não dá, não tem espaço para especialista. Tem que ser útil, tem que fazer o que mandar fazer. É interessante, porque a parábola fala isso. Ele pode estar no campo, ele pode ter que fazer a comida em casa, ele pode ter que fazer o serviço que for necessário. Dá para ficar com frescura, escolhendo, não. Aí eu só faço isso. Né? Então, lembra que nós falamos no início que não dá. É diferente. Hoje a gente pega, leva um currículo para a empresa e fala assim, ó, eu faço tal coisa, só trabalho de tal dia, de tal hora a tal hora. Tudo bem, é o mundo que nós estamos vivendo. Agora, quando a gente se diz respeito a Deus, é o que Deus mandar, a gente faz.
Servo inútil não é aquele imprestável que não faz nada, mas é aquele que faz tudo que foi ordenado, diz aí. Depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado. É o que faz aquilo que Deus fala para fazer. Então, eu e você podemos ser servos inúteis quando nós fazemos aquilo que Deus fala para a gente fazer. Quando a gente não faz nada, aí nem servo a gente é. Não encaixa aqui. Não encaixa nessa história. Entendido aqui? Tranquilo? Entendido, meus irmãos? É inútil, porque também não precisa ficar esperando elogio. Não tem que esperar elogio. Ah, que belezinha, que bom que você... É interessante porque a gente faz isso, né? A gente gosta dessas coisas. Eu, pelo menos, fico muito feliz quando vejo você aqui. Estou junto com você aqui. Para mim é ótimo estar junto com você. De alguma maneira, tento abençoar a sua vida. Mas... E até falo, que bom que você veio e tal, mas você deveria saber no seu coração que você não fez mais do que a minha obrigação. Por quê? Mas nós estamos criando uma sociedade de gente assim, cheia, que precisa ficar sendo analisada o tempo todo, toda hora tem que fazer um cafuné na pessoa, entendeu? Os jovens de hoje, então, estão ficando um negócio terrível, os adolescentes estão ficando um negócio terrível. Quando o sujeito tira a nota que tem que tirar, comemora. Por quê? Tem que comemorar, não fez mais que obrigação. Você tinha que tirar quanto? 7? O mínimo é 7? Então, você está em cima aí. Tirou 10? Nossa, vive para isso mesmo. Acabou. Reparou como é que as coisas mudaram? Como é que o mundo inverteu os valores e a gente está cedendo a isso? E de forma que na igreja é a mesma coisa, quando a gente fala assim, somos pecadores, miseráveis, que se não arrependermos de fato, de verdade, do nosso pecado, e não entregarmos nossa vida para Cristo, nós vamos para o inferno, porque é isso que nós merecemos. Tem gente que trunfa a cara. Não a palavra certa não seria politicamente correto falar isso, não seria religiosamente correto falar isso, né? Mas essa é a verdade, você não se arrependa de fato. Fica confiando que o fato de você estar aqui é suficiente. Não prove seu coração, não faça o teste no seu coração para ver se você realmente confia em Jesus de fato, de verdade. Porque às vezes o que você serve é você mesmo. E é simples isso. É assim, a gente pode fazer um exercício pelo menos simulado na cabeça, né? Dá para simular isso as coisas na cabeça. Vamos imaginar aqui. É só uma simulação, pelo amor de Deus, tá, meus irmãos? Simulação, você sabe o que é, né? É um faz de conta, tá? É um faz de conta. Vou pegar aqui o Nilton e a Célia, que já não vai ser a primeira vez que eu pego eles de surpresa, que hoje eles chegaram e peguei eles de surpresa aqui de novo. Aí, vamos pensar, a Célia e o Nilton exercem, dentre outras coisas, exercem o dom, o serviço na igreja de tocar e cantar. Se amanhã, por algum motivo, isso for tirado de vocês, vocês continuam servindo ao Senhor? Ou vão parar de servir o Senhor por causa disso? Sabe, um exercício para a mente, assim. Eu prego, então, eu gosto de pregar, de dar estudo. Deus me deu essa oportunidade, esse privilégio, apesar de não ser minha primeira opção na vida. Eu, muito tímido, nunca fui o sujeito que falava na sala de aula, que fazia discurso nem nada. Aí Deus me coloca nessa situação aqui, e eu sirvo ele assim, mas se ele falar assim, você não vai servir assim mais não, você vai servir de outro jeito. Vou tirar o púlpito da sua frente, e você vai ter que ficar na igreja sentado, servindo de outra forma, atendendo as pessoas, de outra maneira, de outra forma, qualquer outra forma, porque nenhum serviço é indigno, quando ordenado por Deus. Nada que Deus manda a gente fazer é ruim. Será que eu continuo ou eu paro? Aí dá para saber. Quando eu faço esse exercício mental e a resposta é, não, Deus, eu continuo, o Senhor pode tirar, que eu vou continuar. As pessoas podem parar de me procurar para aconselhar, que eu vou continuar te servindo, no que o Senhor mandar. Se o Senhor mandar fazer outra coisa, eu vou fazer outra coisa, porque eu sou um servo. E vou fazer, e no final eu não tenho nem que esperar elogio, não, porque eu estou fazendo apenas o que o Senhor mandou fazer.
Aí você precisa se perguntar, se o que você gosta for tirado, se a gente tomar, né, os instrumentos do pessoal aqui do louvor, microfone, vamos continuar? Se for tirado, vem na igreja, serve a Deus mesmo. Chegar para algum ou outro e falar assim, não, nós vamos entrar num processo aí agora que a gente não vai ter louvor por um período não, tá? Então a gente fez um propósito aí, o conselho da igreja decidiu. Lembra que eu estou no mundo do faz de conta ainda, hein? Tá? O parênteses está aberto, né? Nós não vamos ter mais louvor. Será que todo mundo que participa do louvor continua vindo para a igreja? Ou vem aqui só para fazer um som? É uma maneira de você se perguntar o que você faz, o que você exerce, por que você vem. É uma forma de se perguntar se você espera ser agradado ou não. Porque a questão de elogio não é só quando alguém chega para a gente e reconhece que não tem nada de errado fazer isso, tá? Reconhece isso. Mas é o fato assim, quando tiro alguma coisa que me agrada, eu continuo disposto a servir? Quando eu sou impedido de fazer aquilo que me agrada, eu continuo com disposição de servir, de ser servo? Aí, se sim, se você falar, continuarei, aí sim, você pode encaixar no servo inútil, não é imprestável. É inútil, faz só o que está precisando fazer. Mas se você para, nem servo você é, porque você, na verdade, era servo da sua vontade. Você não estava submisso ainda à ordem de Deus. Ficou claro isso, meus irmãos? Eu não sei se está dando para entender, está entendendo? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Vamos lá, questão de obediência, a última coisa que eu quero ver com você, sobre obediência. É muito simples, e aqui a gente termina, porque é só uma questão de tomar postura, de realmente fazer ou não fazer, de seguir ou não seguir. Não tem muito que ficar falando questão de obediência. Manda Deus, obedecem os seus servos. Acabou. Não tem mais o que fazer. Não tem muito o que falar a respeito disso. Né? Não tem, falar muito a respeito disso é querer enfeitar um pavão. Né? Pavão já é bonito, do jeito que ele é. Não precisa fazer muita coisa, não. A questão é, somos obedientes? Eu queria que a gente saísse com essa preocupação, ou com essa reflexão hoje daqui. Somos servos, somos inúteis, no sentido de não querer elogio, de não ficar escolhendo o que fazer, de fazer o óbvio, o que é obrigatório. E outra coisa, somos obedientes mesmo. A palavra nos diz toda hora. Talvez seja por isso que muitos de nós escolhem deliberadamente não ler a Bíblia. Sabe para quê? Para ter a desculpa de que não ouviu o que Deus tinha para falar e não obedecer. Talvez seja isso. Não é? É o sujeito que, quando vê a placa, ele fala assim, vou olhar para o outro lado porque eu vou passar correndo aqui para fingir que eu não vi a placa. Né? Tinha uma placa de pare, aí ele pega e olha para o outro lado e acelera. Tipo assim, eu não vi que tinha uma placa. Ou tem a faixa, ele precisa fazer uma parada ali porque tem pedestre para atravessar, ele finge que não está vendo. Então, acho que muitos crentes, claro que nenhum de vocês, nenhum membro dessa igreja, isso só acontece no Afeganistão, na igreja presbiteriana do Afeganistão, lá talvez seja o problema deles lá. Muitos não leem a Bíblia por quê? Para não saber o que Deus quer e ter a desculpa que não vai lhe salvar no final das contas do porquê que não obedeceu. Não obedeci porque eu não sabia. E aí, meus irmãos, só se você conhecer alguém, não é o seu caso, claro, mas se você conhecer alguém que está indo nessa onda aí, essa onda é ruim, essa vibe é terrível, não deixa. Avisa para ele que todos nós somos indesculpáveis diante do Senhor. A Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus. A gente já tem noção de que Deus existe pela criação. Isso já é suficiente para poder mostrar que existe um Criador a respeito das coisas. A sua palavra vem e nos ensina a respeito disso. Você tem a Bíblia na mão e não lê com a desculpa de que vai adiantar, não vai adiantar. É muito simples. Vamos pegar nossa lei aqui, que não é grandes coisas, mas a lei que nós vivemos aqui. E quem já leu o Código Penal aqui? Todo. Eu nunca li. Quem advoga, minha mulher já leu. Né? Ela tem a obrigação de ter lido, pelo menos. Né?
Então, assim, eu não li. Vamos imaginar que eu não conheço o que está escrito ali, um monte de coisa. E, de repente, eu resolvo pegar sei lá, qualquer coisa. Pegar esse gasofilácio aqui, que já ele só é usado para escorar mesmo a água aqui, né? E jogar na cabeça do Arlen. Hã? Aí vai dar pelo menos alegria no Mário, já vi que o Mário vai ficar feliz. É claro que eu não posso agredir uma pessoa. O Código Penal fala que não pode agredir, machucar, bater numa pessoa. Mas o fato de eu não conhecer, eu posso chegar lá adiante, aí como se diz, deu a fusarca, aconteceu o barraco, né, machuquei ele, chamaram o SAMU, me levaram para a delegacia, chamaram a polícia me levou, chegou lá, eu vou ser interrogado, o que eu falo para a pessoa que está me interrogando? Eu não sabia que era errado. Eu não sabia que era errado fazer isso. Onde está escrito isso? Não, mas está escrito aqui, que você não pode ferir o outro ser humano e tal. Mas eu não sabia, nunca li. Então, pode ir embora que você não sabia. É isso que vai acontecer, meus irmãos? É isso? Claro que não, né? E você acha que você vai ter a mesma facilidade? Sim, ótima, boa comparação. Usa errado, né? Compra o aparelho, não lê como é que funciona. Aí está escrito lá, 110, você liga na tomada 220. Queimou o objeto. Aí você vai lá reclamar. Por que você fez? Eu liguei no 220 ali. Mas está escrito no manual, mas eu não sabia, eu não li. Vai adiantar? Vai adiantar, meu irmão? Sim ou não? Não vai. A mesma coisa nós, não temos desculpa. Nós temos a palavra fácil para nós. Fácil, a nossa mão, a gente carrega no bolso, olha, vários formatos, várias linguagens para nos facilitar. No nosso caso, tem países que não têm essa facilidade, nós temos, aí nós não lemos, não obedecemos, ou mesmo ouvindo, mesmo não lendo, mas ouvindo a palavra, quarta-feira, domingo de manhã, escola dominical, domingo à noite, pregação, e mais um monte de outras oportunidades, na rede de casais, no trabalho aqui, ali, no grupo dos homens na segunda-feira, você constantemente está tendo contato com a palavra, mas não obedece, não é obediente. Isso vai te salvar porque você fingiu que não sabia? Não vai te salvar. Não dá para ser esperto. Aqui, ninguém pode reclamar. Eu acho que um resumo dessa parábola para nós, meus irmãos, é que ninguém pode reclamar por serviços prestados a Deus. De vez em quando acontece. Tá? Estou encerrando aqui já. De vez em quando acontece de dar um balaio de gato, uma briga, uma confusão nas igrejas e com o pastor. Na nossa igreja acontece também, mas acontece bem menos porque existe uma constituição, existe regra para isso, para aquilo. Nós somos uma igreja muito burocrática. Então nós temos um monte de lei para um monte de coisa e tal. Você vai disciplinar um membro, tem todo um processo, cheio para nos precaver mesmo, né? Mas de vez em quando acontece também dentro da igreja presbiteriana. Nós não estamos isentos disso não, tá? Vai dar um problema, o pastor briga com a igreja, ou o zelador briga com a igreja, acontece uns negócios assim. Aí leva para a justiça. E a pessoa acha que tem direito, o pastor, no caso, ele não é funcionário, segundo as leis do país aqui, do jeito que as coisas funcionam, ele não é funcionário da igreja. Mas ele quer ser considerado um funcionário para poder arrancar um bocado de coisa da igreja. E tem hora que o juiz até dá causa para esse tipo de coisa. Infelizmente. Ele quer ser recompensado por aquilo que fez. Essa história está mostrando para a gente que a gente não tem mérito nenhum diante do Senhor. Ninguém tem mérito. Tudo que eu faço porque Deus me dá a graça de poder participar do reino dele. É só um privilégio. Né? Ninguém pode reclamar recompensas por aquilo que fez. Não, porque eu fiz isso e tal. Né? Imagina, sou membro da igreja aqui 25 anos, desde a fundação dela. Aí resolve sair e fala assim, pois é, não estou concordando, não gosto da igreja, não sei o quê, eu quero sair. Inclusive, todo o dízimo que eu depositei na igreja até esses 25 anos, eu quero recolher ele de volta. É mais ou menos assim, algumas posturas que a gente tem quando a gente acha que Deus é obrigado a nos abençoar em algumas situações. Porque eu orei, Senhor, eu pedi, eu jejuei, eu clamei, o Senhor é obrigado, eu fui um bom servo. O máximo que a gente consegue ser é o quê? Servo inútil. É isso aí.
Ninguém pode reclamar recompensas por serviço prestado, ninguém deve esperar elogios por fazer aquilo que é obrigação. Não é? Você fez o que tinha que fazer? Fez. Pô, que bom. Bom para você, ué. É bom para quem? Quando eu obedeço a Deus, aquilo que Ele mandou fazer, eu não precisa de ninguém chegar a me elogiar. É bom para mim, porque eu estou obedecendo aquele que é dono da minha vida. Não espere os elogios, porque se eles vierem, é bom. Mas se eles não vierem, você vai ficar deprimido? Vai ficar angustiadinho? Hã? Vai dormir sem cobertor, de raiva? Está fazendo frio esses dias, não dá para fazer esse tipo de pirraça não. Né? Vai ficar sem tomar banho? Alguns aí pode até acontecer que está acontecendo. Pode ser que alguém aí está fazendo esse tipo de voto, sei lá, né? Mas vai fazer o quê? Vai ficar magoadinho, tristinho? Não, porque ninguém me elogiou, ninguém me reconheceu. Nada. Que bom, eu fiz e sou um servo inútil, fiz o que eu tinha que fazer. Se alguém agradecer, se alguém reconhecer, glórias sejam dadas a Ele, que é dono da minha vida. É um princípio de quem pensa correto na Bíblia. Toda glória é para Deus, nunca é para o homem. Toda glória é para o Senhor, tudo é para o Senhor. Por último, ninguém é favorecido por mérito próprio. Deus não está em débito com ninguém. Ninguém. Deus não deve nada para nós, não. Essa mania de pensar que Deus tem que fazer isso para mim, porque Deus porque eu fiz, porque eu mereço. Não existe, não tem espaço. Essa parábola mostra para a gente. Vamos ler de novo para a gente encerrar o texto inteiro, porque o que vale para nós é o texto. Eu quero que você leve ele bem memorizado na sua mente para casa. Lucas 17, versos 7 a 10. Você pode até anotar isso aí, marcar, principalmente o verso 10, tá? Mas versos de 7 a 10. Vamos ler Lucas 17, de 7 a 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Grava o verso 10, meus irmãos. Depois de haverdes feito o que vos foi ordenado. O que Deus tem falado para você? O que Deus tem ordenado para você? Porque se você também faz, mas faz aquilo que Deus não mandou, você não é servo inútil, não, você é um servo tapado, não é? Deus te manda ir para a direita, você vai para a esquerda em nome de Jesus. Não tem negócio de nome de Jesus, não. Você está fazendo errado, é o que ordenou. Tem coisa que não precisa nem de oração, gente. Tem situações que nós não precisamos nem de orar. Já teve casos que eu atendi, a pessoa estava errada com o seu cônjuge. Vamos pensar num caso de família, assim, por exemplo, que é mais simples de entender. Errou, e falei: ó, está errado aí, ó, a Bíblia, abri uma Bíblia, lembro, tal, está errado. Você não pode fazer isso, não. Ah, eu vou orar para ver o que Deus... Eu falei: orar coisa nenhuma, filho. Você cria vergonha. Cria vergonha e obedece a palavra de Deus. Tem que orar nada não. Você está olhando para a mulher do outro, você está fazendo errado. Acabou. Você tem que nada de estar apaixonado por outra pessoa que não foi a pessoa que Deus selou com você em casamento. Não tem que perguntar para Deus sobre esse sentimento. O sentimento é maligno. Você tem que botar isso para correr dentro do seu coração. E assim outras tantas coisas. Ah, eu fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. É o que Deus te mandou fazer? Porque se Deus não te mandou fazer, você está fazendo só para, sei lá por que motivo, não vou nem tecer mais comentário nesse sentido, está errado. É fazer o que Deus manda fazer. E se você não sabe o que Deus está te ordenando fazer, então você tem um bom motivo para orar essa noite. Para dobrar o joelho e falar assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer me usar? Porque o que Deus tem é servos inúteis. Quando faz só o óbvio. Mas o que Deus tem é servos. Não tem ninguém que
né, reserva. Servo não existe, só tem servo inútil ou aquele que não é servo. Não tem o servo step, né, como é que fala? O subsalente. Não, eu estou parado porque eu sou, né, reposição, peça de reposição. Não. Ou serve fazendo aquilo que Deus tem falado, escutando a voz dele, obedecendo nas tantas áreas que Deus nos orienta na sua palavra, e se considere um servo inútil, ou não é nada. No máximo aí, agradável a você mesmo. Vamos orar, meus irmãos? Vamos agradecer ao Senhor pela sua bendita palavra. Deus eterno, te louvamos e agradecemos. E eu te peço misericórdia de mim e de cada um que está ouvindo essa mensagem agora, Pai. Que nós saímos daqui incomodados, porque nós, primeiro, queremos ouvir sua voz. Nós não queremos ser tratados com indiferença. Nós queremos ser servos úteis no teu reino. Então fala para nós o que o Senhor quer. Fala claramente. Fala de várias maneiras. Fala repetidamente, porque nós somos teimosos, nós somos, de vez em quando, temos muita dificuldade de ouvir a sua voz. Então fala para nós o que o Senhor quer de cada um de nós. E faz de nós pessoas verdadeiramente servas, que te obedecem, que fazem aquilo que o Senhor mandou, não tenta enfeitar, não faz nem menos nem mais, faz só o que o Senhor mandou e estava ótimo, porque assim o Senhor fica feliz com a gente. E então nos ajuda a sermos obedientes à sua voz, é o que eu te peço. Livra-nos, Senhor, de sermos apenas aparentemente servos do teu reino. Nós não queremos ser apenas uma impressão, dar a impressão de que somos isso. Nós queremos ser de fato servos do Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Boa noite para todos.